Olá, bem-vindos ao programa Professor Benino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito e estou aqui diariamente com vocês com temas importantes para a sociedade. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, o vereador de Porto Alegre, Gessé Sangalli, que tem um trabalho excelente. Convidei ele justamente aqui para mostrar esse trabalho. E uma questão que eu quero destacar para vocês justamente é a questão de quantos votos brancos e nulos e quantas abstenções nós tivemos na eleição municipal passada. Isso significa um recado à população. A população está indignada com a política, indignada com os políticos. A população quer mudança, quer algo novo, por isso que muitas vezes não vota. E hoje nós vamos trabalhar esse assunto aqui de uma forma técnica e levar para vocês a informação para que vocês saibam exatamente as atribuições do vereador e também a questão de gastos, que um vereador tem durante seu mandato. Então, vereador, ao nosso programa, e eu quero lhe perguntar aqui, primeiro, quais são as principais atribuições do vereador previstas na legislação? Obrigado, Menino, pela oportunidade, parabéns pelo programa, e trazendo esse enfoque mais técnico, mais legislativo do ponto de vista do trabalho de um vereador. Bom, eu sou vereador em Porto Alegre e as atribuições legais previstas para um vereador basicamente é legislar e fiscalizar. Só que a parte de legislar do vereador, ela é um pouco diferenciada, porque basicamente existe uma questão de separação de poderes, que não poderia, no caso, um poder intervir no outro. Mas no caso dos vereadores, do ponto de vista do que está escrito, do que se faz, é legislar e fiscalizar. Só que como legislar se nós não podemos interferir num outro poder? Basicamente legislar para o privado. Então, por exemplo, poderia um vereador fazer uma lei dizendo que pode ter tal coisa na mesa durante o restaurante, ou não pode ter tal coisa na mesa numa questão de um restaurante, por exemplo, como aconteceu há um tempo atrás de maneira ridícula em Porto Alegre, onde uma vereadora tinha proibido que tivesse saleiro em cima da mesa dos restaurantes, porque supostamente isso poderia fazer mal para a saúde das pessoas. Então, os vereadores podem fazer lei obrigando o privado. Eventualmente, ele até pode fazer lei legislando sobre o município, mas como feriria a questão da separação dos poderes, normalmente só é efetivo quando um vereador faz lei sobre o município, quando o executivo é obrigado a mandar uma lei pedindo autorização para algo. Então, por exemplo, o município quer fazer alteração do plano diretor. Então, como o plano diretor vai passar pela Câmara de Vereadores, poderia um vereador emendar o plano diretor que veio do Poder Executivo e o Poder Executivo vai receber de volta a lei emendada que ele mandou. Então, é nesse momento que o vereador, de fato, tem mais poder, fazendo emendas ou alterando leis de autoria do Poder Executivo que vão alterar a estrutura do Poder Executivo. Então, essa é, na prática, a lei mais efetiva que um vereador pode fazer, alterar leis que o Poder Executivo mandou para ser avaliado. Esse é um aspecto. Ou fazer leis contra o privado. E eu digo contra o privado porque toda lei limita. Nenhuma lei altera a dar mais poderes. Porque imagina, se não tem lei, já está autorizado. Então, qualquer lei que vá ser feita por um vereador ou pelo município ou por um deputado vai limitar de alguma forma a liberdade das pessoas. A menos que tu esteja legislando de modo a tornar menos restritiva uma lei que já existe. Então, basicamente, do ponto de vista de legislação, de legislativo, essas são atribuições dos vereadores e onde ele pode atuar mais, que é atuando nas alterações da lei trazida pelo Poder Executivo. E do ponto de vista da fiscalização, tu poderia, é uma das atribuições dos vereadores, requisitar informações com relação a obras em andamento, contratos que estão sendo executados, ou mesmo ir lá fiscalizar a prestação de algum serviço, como, por exemplo, fiscalizar a execução de um serviço ou de uma obra, ou mesmo a prestação de um serviço de saúde, por exemplo, que seja conveniado com o município. Então, do ponto de vista de fiscalização, pode o vereador, até se fala que o vereador tem como se fosse essa prerrogativa e que não poderia o Poder Executivo ou qualquer um impedir ou obstaculizar isso. E, de fato, sim, na legislação acontece isso, mas a gente sabe que a gente está no Brasil e muitas vezes, por uma soberba, uma coisa nesse sentido, acabam proibindo. Então, é necessário que um vereador ou mesmo um deputado tenha que buscar ações judiciais para ter acesso às informações, mas do ponto de vista das atribuições dos vereadores e deputados acaba ficando mais ou menos isso: legislar e fiscalizar, legislar de maneira mais efetiva quando vem leis do Executivo e fiscalizar os contratos que são realizados e executados pelo município.
Uma coisa muito importante que a população quer saber é com relação aos gastos dos vereadores, né? Eu fiquei sabendo que tem uma verba mensal de 17 mil de gabinete em Porto Alegre para os vereadores gastar com despesas tipo gasolina, compra de imóveis, essas coisas, né? E isso chega, durante o mandato, a quase 1 milhão, passa de 800 mil de verba de gabinete, né? E aí eu queria perguntar o que o senhor acha disso e quais são os seus gastos, o que o senhor acha dessa questão dos gastos de verbas de gabinete dentro da Câmara de Vereadores? Bom, são duas coisas diferentes, tá? Uma coisa é o valor que é disponibilizado para gastar e outra quanto efetivamente gasta. E o que ele significa? Bom, teoricamente o trabalho do vereador não é ficar no gabinete, então se entende que tem a necessidade de ter gastos para te poder fazer o bom cumprimento do teu trabalho de fiscalização, de conhecer a cidade, de ver a cidade, de olhar, ser os olhos efetivamente da população fiscalizando. No caso do município de Porto Alegre, que tem uma grande extensão territorial, desde a Zona Sul, lá da Restinga, Chapéu do Sol até a Zona Norte, passando do aeroporto, indo quase até Alvorada, ou aqui limite com Canoas, ou até Ilhas, que inclusive a gente teve recentemente a questão das enchentes, tu tem um grande deslocamento territorial. Então, supostamente, se tem essas verbas para se fazer esse gasto da manutenção do mandato para poder exercer o seu mandato de maneira plena. Que pode ser gasto com material de impressão, gasto com publicidade, gasto com clipagem, questão de assinatura de jornais ou mesmo questão de gasto de combustível. E em Porto Alegre se disponibiliza 17 mil reais por mês para cada vereador fazer isso. E, em tese, tu poderia gastar esse dinheiro, não todo ele, mas gastar esse dinheiro para melhorar a prestação do serviço que tu executa para a comunidade. E eu não acho necessariamente errado a existência de uma verba para te poder fazer gastos para fazer a melhoria da prestação do serviço. Eu, particularmente, não uso. Eu tenho gasto zero de gabinete, porque foi um dos compromissos de campanha que eu tive. O senhor tem gasto zero no seu gabinete? Zero desses gastos de indenização. Então quer dizer que dá para fazer diferente? Dá para fazer diferente, mas eu também não considero errado usar, se for usar com responsabilidade. Sim. Tu vai gastar, eventualmente, para fazer uma fiscalização, tu vai gastar combustível. Eu gasto do meu bolso, mas eu não acho necessariamente errado que alguém gaste. Só que eu acho que muito da política está na questão de demonstração de gestos. E na demonstração de gestos eu tive como compromisso não gastar verba de gabinete. Isso poderia me limitar um pouco o meu mandato? Poderia, mas eu encontrei formas alternativas de fazer a minha fiscalização, que no caso eu utilizo aquele meu transporte alternativo, aquela rodinha para me deslocar pela cidade, e eu, como gasto energia elétrica para poder fazer, basicamente a tomada que eu uso em casa para carregar não gasta praticamente nada. Doutor, então, uma promessa de campanha sua foi doar metade do seu salário para obras sociais. Para projetos sociais, sim. E eu queria ver se isso está sendo cumprido, você tem feito isso, se é verdade. Sim, a gente se comprometeu a doar parte do salário de vereador para projetos sociais e eu tenho doado mensalmente cerca de 5 mil reais, que é depois do imposto de renda mais ou menos a metade do salário de vereador em Porto Alegre. Para projetos sociais eu uso para fazer o Concreta Beco. O Concreta Beco é um projeto onde eu envolvo as pessoas das comunidades de ruas precárias para nós fazermos como se fosse o asfaltamento daquela via. A gente faz com concreto porque é mais fácil. A gente já tentou fazer com aqueles blocos intertravados, que eles chamam de PVS, só que dá muito trabalho. Então o senhor encontra aqueles becos que não tem calçamento e vai lá junto com a comunidade, faz um mutirão e concreta aquilo. Inclusive, passa... sábado agora vai ter. Se quiser comparecer, vai ser bem-vindo. E o senhor participa pessoalmente desses projetos? Sim, porque... O senhor bota a mão na massa? Sim, porque não tem como ser diferente, né? Porque, na verdade, assim, é um trabalho comunitário, onde eu junto das pessoas, faço o trabalho. Então, eu organizo o trabalho delas de maneira racional. E é aquela coisa, quem tem qualquer empresa sabe. Tu até pode ter funcionários, mas se tu não pegar e não tiver no início e no final e ver se está funcionando, não vai dar certo. E no meu caso específico, eu não tenho como exigir das pessoas que elas trabalhem. Então, eu motivo elas com o meu trabalho. Daí eu, tá, mas aí, tu não vai me ajudar? Eu estou fazendo para ti na tua casa, tu não quer ajudar comigo? E daí as pessoas se sentem, às vezes, um pouco constrangidas, às vezes motivadas e trabalham. Tem dia que eu chego lá, vejo que não tem ninguém, pego o megafone e começo a falar, se tu não trabalhar, eu vou embora. E quantos becos não asfaltados o senhor já até agora, foi lá e fez o trabalho e conseguiu asfaltar? Nesse último que a gente fez no final de semana da semana passada, foi o 25º.
O próximo vai ser o 26º. Só que foi feito um amadurecimento, né? Ao longo do tempo a gente foi mudando a forma de fazer, porque no início a gente fazia de maneira muito amadora. Fazia a partir de mão de obra totalmente braçal, com material virado na pá e na enxada e tal. Depois comprei a betoneira, então os becos ali até o 12º, 16º, não lembro exatamente, foi feito de maneira com virar na betoneira. E quando eu vim para Porto Alegre, como eu tinha o compromisso de doar parte do salário de vereador, eu comecei a me dar ao luxo de comprar material pronto, usinado. Só que isso mudou um pouco a lógica do projeto Concreta Beco. Agora, ao invés de eu pegar e ter como se fosse uma mão de obra extensiva, 15, 25, 20, 30 pessoas, para fazer virar a massa, agora era muito mais técnico, era muito mais de preparar o terreno e colocar. Então hoje, se eu quiser, com 6 pessoas eu faço um beco. Então é muito melhor. Evoluiu bastante. Só que daí eu boto todo mundo na obrigação. Os moradores lá, eu exijo que, não vou trabalhar porque estou com um problema na perna, ou é uma senhora pode fazer o café. Sim. Então eu quero café, tem que ter café e tal, para todo mundo meio que participar. E no final a gente costuma fazer um salchipão ali, que é meio que para confraternizar com as pessoas que trabalharem. Então é uma coisa bem legal, as pessoas se envolvem e acaba ficando bem participativo, e no final eles acabam cuidando muito mais porque foram agentes que fizeram de fato. Sim, eles parte daquela mudança. Exatamente. Gente, hoje nós vamos encerrando aqui o nosso programa. Quero agradecer bastante a presença do vereador Gessé Segali, e a dúvida que eu tinha é se realmente é possível fazer política de forma diferente. E eu encontrei aqui um vereador que é um pouco diferente do normal. Fala que eu sou especial. Ele doa metade do salário dele para obras sociais, ele não gasta verbas de gabinete, trazendo quase 1 milhão de redução de despesas durante seu mandato, e ele faz projetos sociais pessoalmente botando a mão na massa. Eu sei porque eu já vi lá ele fazendo esse projeto Concreta Beco, e entre outros projetos que ele vem fazendo. Então, quero agradecer a presença do Gessé. Nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, Merino Advogado, no Facebook, Professor Felipe Merino Advogado, e mandem perguntas também para o nosso WhatsApp 519962-262, e acompanhe Professor Merino Advogado, o meu canal no YouTube também, com notícias de direito. Muito obrigado, vereador, pela sua presença. Obrigado pela oportunidade. Agradeço a participação de todos. Estejam sempre aqui com a gente, diariamente às 13h30, trazendo para vocês a informação. Um grande abraço, professor Merino.